Olá, seja bem-vindo ao canal do PMI Rio no YouTube. Eu sou Cláudio Matos e estou como gerente de projetos do programa do Webinar do PMI Rio. Estou aqui para informá-los que a partir de agora, todos os nossos eventos feitos pelo grupo do Webinar serão postados em até 2 semanas no canal do YouTube. Isso é super bacana, porque quem de repente teve algum problema, não pôde participar do ambiente ao vivo, pode assistir a parte da palestra. E de repente, para você que assistiu e queira reforçar algum ponto que você tenha achado super interessante, então a gente vai passar a fazer isso a partir de agora. Isso não poderia deixar de acontecer com esse time super maravilhoso para poder termos o evento ao vivo. E aí no time do Webinar a gente tem o Wagner, tem o Gustavo, tem o Rafael, eu, Cláudio Matos, temos o Rodrigo, o João e a Ana também participando conosco. Além disso, a gente tem todo um grupo que faz com que o evento, para que as pessoas possam saber que é a equipe do marketing. Aí eu cito, a gente tem o Felipe, o Carlos, são pessoas que estão participando aí junto conosco ativamente. Além de toda a diretoria, que nos dá o suporte para que os eventos aconteçam. Gustavo, você que fez aí o evento de junho, tomada de decisão e negociação, conta aí um pouquinho para a gente o que aconteceu. Grande abraço! Vamos lá, Cláudio. Então, pessoal, hoje nós recebemos o Márcio Vinícius, CEO do Instituto Brasileiro de Tomada de Decisão, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre tomada de decisão e negociação, trazendo conceitos de neurociência e uma metodologia para a tomada de decisão desenvolvida em grandes indústrias de mineração e hoje aplicada no Brasil inteiro. Ele trouxe a competência à tomada de decisão com uma nova roupagem, tanto para os nossos projetos pessoais quanto para os nossos projetos profissionais ao longo de nossas vidas. Recomendo fortemente que você desligue seus telefones, porque é uma avalanche de conteúdo. Um bom webinar e um forte abraço. Obrigado ao PMI Rio de Janeiro pelo convite, pela confiança. Eu me sinto honrado pela oportunidade de estar aqui com um público tão seleto, falando de temas tão importantes, né, como o gerenciamento de projeto, tomada de decisão e negociação. Como o Gustavo já disse, eu sou fundador do Instituto Brasileiro de Tomada de Decisão e, durante alguns anos, eu atuei como executivo em grandes empresas. Antes de vir para o mundo da consultoria, eu passei mais de 35 anos aí mais de 30 anos no mundo corporativo, e a metodologia que eu vou apresentar para vocês do Guia Prático para a Tomada de Decisão é um guia que eu desenvolvi, tenho direitos autorais registrados sobre ele, embora represente algumas décadas de estudos sobre tomada de decisão, ele tem 3 páginas. Em função do tempo, nós vamos falar aqui de alguns pontos da metodologia sobre a tomada de decisão e negociação, mas nós podemos, em outra oportunidade, voltar a falar e nos aprofundarmos aí sobre o tema. Antes de entrarmos na metodologia propriamente dita, eu sugiro que você tenha em mãos aí papel, caneta, lápis para fazer algumas anotações e que reflita com bastante sinceridade sobre algumas provocações que eu farei aqui. Quantas decisões você toma diariamente? Quantas decisões são tomadas por dia nos seus projetos ou no seu projeto? Quanto custam os retrabalhos, os desperdícios, as falhas de projeto, os incidentes e acidentes gerados por decisões de baixa efetividade? Numa escala de 0 a 10, o quanto você considera que a qualidade das decisões tomadas nos projetos é compatível com os riscos e com os valores envolvidos nas decisões? Estima-se que hoje um profissional tome em torno de 70 decisões por dia nas diversas áreas da sua vida. Se a gente for olhar todas as decisões, inclusive aquelas do que eu vou comer, que roupa eu vou vestir, o número é muito maior. Mas nós estamos falando aqui de decisões que podem ter algum impacto mais significativo na nossa rotina, na nossa vida, no nosso trabalho, o que significa que a gente tome aí em torno de 500 decisões por semana. Tem alguma coisa que você faça 500 vezes por semana, tirando os movimentos involuntários aí do nosso corpo? Então, a tomada de decisão, embora nem todos tenham essa consciência, é uma competência
que pode e deve ser aprimorada e que faz muita diferença na nossa vida. Após entender, reconhecer essa importância e estudar um pouco mais sobre o assunto, eu decidi, então, criar a metodologia e fundar o Instituto Brasileiro de Tomada de Decisão. Porque a tomada de decisão impacta as nossas vidas, né? A primeira vez que alguém falou que o Brasil é o país do futuro foi em 1941. Isso tem 80 anos, né? E a gente não foi esse país do futuro, não está sendo do presente, e se a gente não melhorar a qualidade das nossas decisões, talvez a gente seja o país do passado. Tomada de decisão, muito se fala hoje em protagonismo na vida, e se a gente quer ser protagonista, uma das coisas que a gente precisa fazer é cuidar das nossas decisões. Isso exige autorresponsabilidade, né? O chamado accountability, porque a tomada de decisão é uma cena de 3 tempos. Tem o antes, durante e depois. E a palavra responsabilidade significa habilidade para responder pelas decisões. Antes, durante e depois, no gerenciamento dos projetos, nas negociações e na vida em geral. Na busca por respostas, por algumas inquietações que eu tinha sobre a tomada de decisão, eu fui pesquisar por que as decisões falham, e no Brasil a literatura é muito escassa. Esse é um dos motivos também de eu ter criado o Instituto Brasileiro de Tomada de Decisão, para que a gente tenha coisas nossas, né? Que reflitam as nossas realidades na tomada de decisão. Mas eu encontrei um estudo feito pelo professor Paul Nutt, da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, e o dado ele é alarmante. No mundo corporativo, aproximadamente 50% das decisões falham. Isso é preocupante porque nós contratamos pessoas com um belo currículo, experiência, às vezes fora do Brasil, fala mais de um idioma, mas a gente precisa entender se essas pessoas estão capacitadas para a tomada de decisão. Porque se for para termos 50% de efetividade nas decisões, basta fazer cara ou coroa. Não precisa pagar altos salários e ter um nível de exigência tão alto para contratar profissionais. E o professor Paul Nutt, ele pesquisou 400 decisões nos Estados Unidos, Canadá e Europa em empresas públicas e privadas durante 2 décadas e publicou esse estudo no seu livro Why Decisions Fail, que está esgotado, mas é uma literatura bastante interessante sobre o tema. De forma resumida, ele concluiu que as decisões falham porque as pessoas cometem 3 grandes erros, utilizam basicamente 4 táticas para tomada de decisão e caem aí em 7 armadilhas na tomada de decisão. Então, por acaso, nós temos 3 erros, 4 táticas e 7 armadilhas. Os 3 grandes erros cometidos, segundo essa pesquisa, são adotar uma tática inadequada ao nível de complexidade das decisões. Segundo, assumir compromissos prematuros e o uso inadequado de recursos, entre eles o tempo, o conhecimento disponível na organização e recursos financeiros, etc. A questão da tática inadequada, a pessoa às vezes vai pelo caminho mais simples, né? Não entendeu corretamente o problema, acha que já está resolvido, ou até mesmo para se livrar do problema. Alguns estudos mostram que mais de 60% dos executivos que estão entre os 30 e 40 anos de idade, eles tomam a maior parte das decisões não para resolver os problemas, mas para se livrar do problema ou encontrar uma forma de lidar com ele até que as coisas melhorem. E é curioso porque por volta dos 40 anos, esse número sobe, porque as pessoas estão normalmente em ascensão da carreira, e aí é aquela história, né? Mas isso vai dar problema no futuro. Não, esse é um problema para quem estiver aqui no futuro. Eu vou resolver do meu jeito hoje. Os compromissos prematuros são aqueles, e aí tem um pouco de neurociências, né? Eu, nos últimos 2 anos, me associei à MH Consulting em São Paulo, que é sócia do Instituto de Neuroliderança, e onde a gente tem estudado bastante neurociência aplicada ao desenvolvimento de líderes e tomada de decisão. E o que a gente aprendeu é que, a partir do momento que a gente cria um desejo
ou o medo na tomada de decisão, isso pode levar a alguns atalhos, né, que pode comprometer a qualidade das nossas decisões aí. Isso são compromissos prematuros. É como se, ao pensar em trocar de carro, antes de decidir se faço isso ou não, eu defino que vou comprar o carro X, o HR-V, por exemplo. E aí eu saio às ruas, vários desses carros nas ruas, e aí o meu cérebro, que já criou um desejo, ele busca confirmação para aquilo que eu quero. E aí eu passo a observar esses carros e falo, puxa, como esse carro é bom, tem muitos aqui na rua. Eles sempre estiveram lá. É que até então eu não estava motivado, não havia o desejo de adquirir, portanto eu não percebia. E a partir desse aí eu posso criar um viés na tomada de decisão. Basicamente, as 4 táticas mais adotadas são decidir a partir de uma ideia geral, buscar a melhor solução disponível ao alcance das minhas mãos aqui. A terceira tática é definir um objetivo e, a partir daí, fazer o processo de forma que a decisão caminhe nesse sentido. E a quarta tática é conhecida como método interativo. Essa, embora seja a tática mais eficaz, é a menos utilizada. Esse estudo aponta que menos de 10% dos executivos usam o método interativo na tomada de decisão. Esse método interativo é aquele onde o decisor ele interage com o problema, com o tempo que tem para decidir, porque uma decisão precipitada é também tão nocivo, pode ser, né, tão nocivo quanto uma decisão atrasada. Atrasada ou precipitada são decisões fora de hora, né? Então, ele interage com a decisão, com o tempo, com as pessoas que podem contribuir, e isso melhora significativamente o nível de efetividade das decisões. E as 7 armadilhas são falhar na coleta de dados do problema. Então, a gente parte da premissa que já entendeu, e aí tem alguns equívocos, alguns compromissos prematuros, alguns atalhos na tomada de decisão. Limitar a pesquisa às informações que estão disponíveis naquele momento. Eu não saio da zona de conforto, decido a partir das informações que estão aqui ao alcance das minhas mãos. Lembrando que esse ditado agora precisa ser revisitado, né? Ao alcance das mãos, depois que foi criado o smartphone, as informações estão sempre ao alcance das nossas mãos. É que às vezes a gente não toma a decisão de buscar as melhores informações. Adotar direções ambíguas é uma outra armadilha na tomada de decisão, porque eu não tenho clareza de para onde eu quero ir, né? E isso dificulta o processo. Negligenciar questões éticas é um problema muito sério na tomada de decisão e dispensa comentários, né? Acho que todos nós já vimos isso em larga escala no nosso país, infelizmente. Perder o foco nas avaliações é uma armadilha, e aqui tem um ponto interessante. Ele concluiu que, na hora de avaliar as opções e as percepções das pessoas, normalmente as pessoas gastam mais tempo tentando justificar a sua posição do que buscando, de fato, a melhor solução naquela tomada de decisão. Então, eu tento defender a minha ideia, mesmo que ela não seja a melhor opção naquele momento. Outro ponto importante é ignorar as barreiras para a ação. Às vezes as pessoas são pessimistas em construir cenários, mas são otimistas na hora de avaliar os riscos. E aí os problemas surgem no meio do caminho, as contingências não foram identificadas e os problemas impactam os projetos e as decisões de forma geral. Por último, nós temos falhar no aprendizado. Ele observou que, quando as decisões dão certo, todo mundo quer compartilhar o resultado, não necessariamente o processo. Mas, se a decisão não traz o resultado esperado, a maior parte das pessoas não quer mais falar sobre isso, evita falar sobre isso. E aí nós perdemos uma grande oportunidade. No gerenciamento de projeto, são as famosas lições aprendidas. E, às vezes, a gente trata as lições aprendidas do ponto de vista técnico, mas não discute as questões relacionadas à tomada de decisão. Onde nós falhamos na tomada de decisão, como nós falhamos e o que fazer para evitarmos
a reincidência de falhas dessa natureza ao longo do nosso projeto. Pois bem, e aí eu queria convidá-los, nós aqui vamos interagir por meio do EduPulses, que é um site que possibilita a interação online. Então, vocês podem usar esse QR Code ou acessar, né, entre no navegador aí do seu celular ou do computador, digite edupulses.io e lá, quando você acessar o site, vai pedir um PIN. O PIN é o 184869. Enquanto você acessa, vá pensando nessa pergunta, né? Diante do que falamos aqui nesse início do nosso webinar sobre tomada de decisão e conectando isso com o seu dia a dia, quais são os seus principais desafios na tomada de decisão no dia a dia? E aqui eu queria fazer um convite, porque no senso comum, todas as vezes que a gente para pensar sobre os desafios na tomada de decisão, a gente olha para fora, para os desafios que nós temos com relação ao tempo, ao orçamento, ao chefe, né, à burocracia da empresa, mas isso, de fato, né, certamente são desafios que vocês encontram, mas o convite que eu faço é olhe para dentro de você. Quais são os desafios? E aqui a participação é totalmente anônima. Então, nós vamos acessar o EduPulses e vocês vão colocar as respostas de vocês. Já estão colocando aí as respostas. Já vou compartilhar a tela do EduPulses para que vocês possam ver aí ao vivo e a cores, em tempo real, né, a participação. Então, nós temos aí os principais desafios, temos 44 pessoas conectadas no EduPulses, e aqui é o conceito de nuvem de palavras, né? E à medida que a palavra vai se repetindo, ela vai ganhando um tamanho, vai ganhando destaque na nuvem de palavras, e aqui a gente vê o tempo, né? Sempre o tempo é um desafio na tomada de decisão, mas temos outros pontos aqui. O meu desafio será grande de ler tantas informações colocadas, mas eu vou pegar alguns destaques aqui, né? Já falei do tempo, da falta de dados, do apoio da alta gestão, não ter o engajamento do time. Tá difícil aqui hoje, hein? A questão da previsão do futuro, né? As incertezas que tem por aí, cronograma, decisão de qual abordagem comunicar com o prospect, compreensão real do problema, os riscos associados, a insegurança aparecendo aí, a falta de informação, e agora vai estabilizando, vai ficando mais fácil, né? A ansiedade, de fato, ela é um desafio na tomada de decisão. A pandemia aparece aí, né? E é um fato curioso, porque a tomada de decisão foi um dos processos mais impactados com a pandemia, porque nós vínhamos trabalhando no mesmo local, e aí, mesmo que as decisões sejam delegadas, ali tem uma nuvem que conecta as pessoas e os principais pontos acabam sendo abordados. Fulano, na hora que você for fechar esse assunto, me chama, eu gostaria de participar dessa decisão. E aí nós saímos do escritório na sexta-feira, em meados de março do ano passado, e muitas empresas não voltaram até hoje. E aí a gente precisa ter autonomia e confiança na tomada de decisão. Isso exige maturidade de líderes e liderados, porque os líderes precisam entender que precisam migrar de um modelo de comando e controle para um modelo de autonomia e confiança, enquanto os liderados também precisam ter maturidade para entender que nesse formato de autonomia e confiança, eles têm autonomia para fazer o que precisa ser feito da forma que precisa ser feito no momento que deve ser feito. É autonomia para isso, e não liberdade para fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Maravilha, maravilha. Eu ficaria aqui o resto da noite, né, lendo os pontos que vocês estão trazendo, mas aqui nós temos destaques: o tempo, a insegurança, os riscos, a comunicação, a falta de autonomia, a falta de informação, as incertezas, os riscos associados, a falta de dados, né? E esses problemas são muito recorrentes em todas as empresas onde eu vou dar treinamento, eles aparecem com muita frequência, são muito comuns, e através da neurociência a gente pode entender
como é que eles acontecem. Eu vou deixar aberto aqui o EduPulses por enquanto e vou voltar para a minha apresentação e depois eu volto e faço um fechamento em cima dos pontos que apareceram aqui. Pois bem, vamos falar um pouquinho aqui do nosso grande dilema no gerenciamento de projetos, né? Que é um dilema que está presente em todas as nossas decisões. Nós conhecemos isso como a tríplice restrição no gerenciamento de projeto, escopo, custo e prazo, e na tomada de decisão eu faço uma analogia com o pódio, que é o seguinte, só vai para o pódio o que é relevante, né? Mas a gente precisa ter sensibilidade para ver quem vai ficar no lugar no pódio nas decisões que a gente toma. No gerenciamento de projetos, isso fica mais claro para vocês, mas se você pensar, por exemplo, que vai comprar um carro, eu uso sempre o exemplo do carro porque é comum para a maioria das pessoas, e aí? O que eu vou colocar no primeiro lugar no pódio? Só vai para o pódio o que é relevante, mas o que eu vou colocar no primeiro lugar no pódio? Quando eu trabalho com um grupo de projetos e principalmente um público seleto como esse, que zela pela metodologia no gerenciamento de projeto, zela pelas melhores práticas, talvez se fizéssemos uma enquete aqui, o escopo fosse para o primeiro lugar no pódio. Mas eu trabalho com muitas empresas nas áreas de operação, manutenção e outras atividades, operações, né? Onde o que eu ouço com muita frequência é, olha, o custo e o prazo disputam ali o primeiro e o segundo lugar no pódio, mas o escopo, ele normalmente vai para o terceiro lugar no pódio. Aqui não tem nenhuma crítica ou julgamento, mas a gente precisa entender, e eu digo sempre que custo e prazo parecem ter dispositivos autônomos para ocupar o primeiro ou o segundo lugar no pódio. O escopo, ele não tem esse dispositivo autônomo para subir para o primeiro ou segundo lugar no pódio. O escopo só vai para o primeiro lugar no pódio quando nós, como gestores, líderes, profissionais de projeto, zelamos por ele e colocamos. Pode ser que na evolução do projeto, em algum momento, a gente precise tirar, mas que a gente faça isso de forma consciente, né? Em função de prazos ou de restrições orçamentárias, mas a gente precisa fazer isso de forma consciente e madura. Por quê? Toda decisão ela tem 3 características que são inerentes e nem sempre as pessoas têm percepção disso. As decisões nos incomodam na maioria das vezes e tem pessoas que evitam de fato tomar decisão porque toda decisão traz consigo uma renúncia, uma incerteza e tem consequências. Todos querem decidir, mas nem todos estão dispostos a renunciar. É como se eu quisesse ter os benefícios da vida de casado, mas manter os benefícios da vida de solteiro. Eu preciso fazer algumas renúncias, né? E assim sucessivamente. Ter carro, eu estou renunciando a alguma coisa, assim como não ter o carro, eu estou renunciando a alguma coisa. Do ponto de vista da incerteza, a incerteza faz parte da nossa existência. Muito se fala hoje do mundo VUCA, né? Mas a volatilidade, claro que aumentou nos últimos anos, o nível de incerteza, a complexidade de todos os processos do projeto, com operações multinacionais e tudo, mas a incerteza sempre existiu desde a época das cavernas. E a gente vai se adaptando aí com novas tecnologias para tentar reduzir as incertezas. E as consequências, né, são aí os resultados das nossas escolhas. Então, quando a gente vai tirar o escopo do primeiro lugar no pódio, num projeto, a gente tem que ter clareza, eu estou renunciando a quê? Eu estou renunciando à segurança? Eu estou renunciando... Quando eu mantenho o escopo, isso vai implicar em prazo maior, eu estou renunciando a prazo? Eu estou renunciando a custo quando eu coloco o escopo no primeiro lugar no pódio? E é muito curioso, porque eu trabalhei muitos anos na mineração e quando eu comecei a trabalhar no início da década de 80, uma tonelada de minério era próxima de $16 a tonelada. E a margem era baixa, e nesse caso, na maioria das decisões,
em manutenção, o custo ocupava o primeiro lugar no pódio. E eu pensava, se um dia o minério passar de $100, aí nós vamos poder colocar o escopo no primeiro lugar no pódio. Temos visto aí nos últimos dias o minério na faixa de $200 a tonelada no mercado internacional. E aí o que acontece? O prazo vai para o primeiro lugar no pódio, porque afinal, quanto custa uma hora de uma operação parada, né? E, de novo, custo e prazo têm mecanismos autônomos para ir para o primeiro lugar. O escopo só vai se nós, líderes profissionais de gerenciamento de projetos, gestores, de forma consciente, fizermos isso. Falando um pouco sobre as categorias das decisões que acontecem nas organizações, essa matriz é uma matriz proposta pela McKinsey, e ela categoriza as decisões em função da frequência com que elas acontecem e com o impacto dessas decisões. As decisões de alto impacto individual e baixa frequência são consideradas grandes apostas. São aquelas com alto nível de incerteza, e no gerenciamento de projeto, muitas vezes isso acontece no projeto conceitual, né? Qual vai ser a demanda daqui a 10 anos, 15 anos? É uma grande aposta, nós não temos a bola de cristal, mas precisamos fazer projeções, construir cenários, né, e trabalhar com as melhores informações. Essas decisões, embora aconteçam com uma frequência muito baixa, às vezes, poucas vezes no ano, né, mas elas mudam o rumo das organizações de um dia para o outro. Aqui o decisor precisa ter uma visão sistêmica daquele negócio no mundo, né, dependendo da natureza da operação, ter habilidades para construir cenários, lidar com os riscos e estabelecer ações para mitigar, gerenciar e ter planos de contingência para gerenciamento desses riscos. Ainda na linha das decisões que geram um grande impacto nas organizações, nós temos as decisões cruzadas. São aquelas onde as decisões de uma área afetam a outra, ou no gerenciamento de projeto, uma disciplina afeta a outra, ou ainda, né, a equipe de projeto está desenvolvendo um projeto cujas decisões vão afetar as operações, as manutenções futuras. Aqui, de forma individual, essas decisões normalmente têm um impacto menor do que as grandes apostas, mas pela frequência com que elas acontecem, e em algumas empresas acontecem durante 24 horas por dia, 365 dias por ano, elas causam um grande impacto. E aqui o decisor precisa ter visão sistêmica do negócio, do projeto que está desenvolvendo, das operações da companhia, ter habilidades de comunicação, trabalho em equipes, né, e ter empatia, consciência do impacto da sua decisão nas outras áreas, nas outras pessoas. Na linha aí das decisões ainda de grande frequência, mas agora de menor impacto, nós temos as decisões delegadas. São aquelas que são passadas para as nossas equipes, né, que precisam ter disciplina para executá-las. Quando isso não acontece, aqui exige do decisor clareza de papéis, comunicação, delegação e a chamada liderança situacional, dando orientação e apoio em função do nível de maturidade das pessoas, né, dos desafios que são delegados. E eu costumo dizer que quando as decisões delegadas não são feitas da forma correta, elas nos dão a chance de crescer todos os dias, mas é para baixo, porque o gestor vai ter que entrar em processos ali que já estavam delegados ou para equipes internas, ou muitas vezes isso é contratado no gerenciamento de projetos, né, na área de engenharia. Às vezes é uma empresa contratada que está fazendo isso, mas a gente precisa estabelecer os mecanismos de controle. E, finalmente, com baixa frequência e baixo impacto, nós temos as chamadas ad hoc decisions, que são as decisões específicas. Elas não acontecem na frequência suficiente para gerar um procedimento ou uma norma, né, como as decisões delegadas, e nem tem o impacto das grandes apostas. Neste caso, elas dependem fundamentalmente da atitude das pessoas. É a disposição para ver e decidir agir para resolver um problema, para promover alguma inovação, alguma mudança,
E eu digo que o que todas elas têm em comum? A necessidade da visão de trabalho em equipe, comprometimento com a organização e alinhamento com os valores, missão, visão e propósito, né, das organizações. Então, esses valores, missão, visão, isso não é para ser quadro na parede, mas deve inspirar as decisões em todos os níveis das organizações. Nós vamos falar um pouco agora sobre a autoconfiança versus a experiência das pessoas na tomada de decisão. Esse conceito é uma adaptação que eu fiz do que é conhecido como efeito Dunning e Kruger, que são dois estudiosos lá nos Estados Unidos que decidiram estudar o alto nível de confiança dos analistas recém-formados na Bolsa de Valores de Nova York e até a disposição ao risco, né, muito maior do que a média das pessoas, então eles resolveram estudar. E concluíram que a autoconfiança, a relação entre a autoconfiança e a experiência não é uma curva linear. Na realidade, ela tem esse perfil. É importante entender que aqui o novato não significa o novo de idade ou quem tem pouco tempo na empresa. Nós estamos falando, novato é quem tem pouca experiência naquela atividade ou naquela decisão que precisa ser tomada. E assim como a experiência, ela não pode ser contada em anos de trabalho. Existem pessoas novas com uma intensa experiência em determinada atividade e existem pessoas já com bastante idade, mas com pouca experiência. Não foi uma experiência intensa ao longo desses anos, né? E aí vai do novato ao expert. O início aqui do 100% de autoconfiança do novato exige um cuidado muito grande, porque esse estudo mostra que aqui, talvez, esse 100% de autoconfiança venha de uma possível competência ilusória. Eu não tenho conhecimento suficiente nem para ter dúvida e acho que já sei tomar essas decisões, e isso traz riscos, inclusive físicos, né, de acidente de trabalho. Por isso as empresas têm aí os programas de apadrinhamento. O funcionário recém-admitido, tem um padrinho mais experiente para apoiar, exatamente para evitar os riscos aí dessa síndrome da competência ilusória. Aqui é como uma criança de 10 anos de idade ou de 5 que pede ao pai ou à mãe para deixar dirigir o carro, né? E fala, mas você não sabe dirigir. Eu sei, eu vejo você fazendo isso aqui todos os dias, você gira o volante e pisa ali e o carro anda, como se de fato fosse isso, e na cabeça deles é tão simples assim. À medida que a gente vai ganhando experiência e necessidade de tomar decisões e responder às questões mais relevantes no nosso ambiente de trabalho, essa autoconfiança ela vem caindo. E aqui a gente corre um outro risco, que é a possível síndrome do impostor, que é aquela de falar, puxa, será que escolheram a pessoa certa para tomar essa decisão, para sentar nessa cadeira? E a gente começa a duvidar das nossas próprias capacidades. Aqui muitos adoecem ou desistem, né? Mas a gente precisa aqui ser resiliente e buscar a forma de sair daqui é buscar experiência, que pode ser se preparando, estudando, fazendo como estamos fazendo aqui hoje, ou às vezes pedindo ajuda, né? Reconhecendo, se vulnerabilizando. No passado, a gente aprendeu que se vulnerabilizar era um sinal de fraqueza. Felizmente, hoje a gente já entendeu que é preciso ser forte para se vulnerabilizar e falar, eu preciso de ajuda aqui, porque essa decisão é muito relevante e eu não posso correr o risco de comprometer, né, a qualidade da decisão e eu preciso de ajuda e tudo bem. E aí, aquelas pessoas que são resilientes e insistem no processo de aprendizagem, elas se tornam aí os chamados experts no assunto, passam a ter a expertise. E é importante observar, né, que nesse ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo, conhecido mundo VUCA, o expert já não tem mais 100% de confiança, porque eles têm consciência de que é impossível saber tudo de tudo. Então, eu digo sempre, né, se a gente não tem prontas boas respostas, é importante desenvolvermos capacidade para fazermos boas perguntas. Porque aí já é uma grande... Uma coisa que eu sempre
em decisões difíceis, né? Quando eu estava como executivo, eu me perguntava, se eu puder fazer só uma pergunta em relação a esse tema, que pergunta eu faria aqui? E isso muitas vezes. O mundo corporativo valorizou durante muitos anos executivos que tinham capacidade de dar boas respostas prontas, na ponta da língua. Hoje, o mundo está valorizando pessoas que tenham capacidade de fazer boas perguntas sobre o futuro, né? Porque daí vem a inovação, a busca de melhores processos, melhores decisões, melhores projetos e performances diferenciadas. Pois bem, como eu falei para vocês, nos últimos anos aí, eu estudei bastante neurociência, né? Com o objetivo de entender como o nosso cérebro funciona, essa máquina maravilhosa, que, graças a Deus, todos que estão aqui vieram bem dotados, né, com dispositivos aí para tomada de decisão, só que muitas vezes a gente não usa da forma correta. As principais descobertas da neurociência, elas vieram após a ressonância magnética aí nos últimos 20 anos, porque até então o que a gente tinha eram imagens estáticas do funcionamento do cérebro ou estudos do cérebro de pessoas já falecidas. E a ressonância magnética permitiu submeter as pessoas a algumas perguntas e ver qual é o comportamento do cérebro. De forma simplificada, e por questões de tempo eu não vou me aprofundar aqui no tema, mas nós podemos em outras oportunidades falar sobre isso. Mas a gente tem duas áreas aí no cérebro, de forma muito resumida, para tomada de decisão, que a gente chama de cérebro emocional e cérebro racional. E a localização é mais ou menos essa aí, né? O cérebro emocional fica na altura das nossas orelhas, o cérebro racional aqui na região da testa, no chamado córtex pré-frontal. E quem quiser aprofundar no tema, o Daniel Kahneman tem um livro chamado Rápido e Devagar, onde ele chama o cérebro emocional de sistema 1 e o cérebro racional de sistema 2. E quais são os cuidados que nós precisamos ter, né? As informações para tomada de decisão, elas entram no nosso cérebro a partir dos 5 sentidos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu percebo pelo olfato, paladar ou tato, e isso passa pela área emocional do nosso cérebro, onde ali, basicamente, nós temos duas emoções, medo e prazer, que são as emoções básicas do nosso corpo. As outras, elas variam, né? Originam aí da sensação de medo e de prazer. E em função da forma como o nosso cérebro recebe isso, percebe essas informações, ele vai nos levar primeiro a uma sensação de luta ou fuga, que é um aspecto emocional das áreas mais primitivas do nosso cérebro, bem como a sensação de bem-estar, mas nós precisamos levar isso para a área do córtex pré-frontal, que é o cérebro racional. Pontos de atenção. Esse estudo do Kahneman mostra que o sistema 1, que é o emocional, ele está ligado o tempo todo, ele é mais rápido e consome pouca energia. Por isso, o nosso cérebro prefere decidir por ali. Ali também estão os nossos hábitos. Daí a dificuldade da gente mudar um hábito e o nosso cérebro prefere todo dia fazer tudo sempre igual e sacode às 6 horas da manhã, como diz a música, porque ele poupa energia. O sistema 2, que é o cérebro racional, ele não fica ligado o tempo todo, ele é mais lento e consome mais energia. Qual o risco disso? Da gente orientar as nossas decisões muito para as sensações de medo e de prazer e que traz pouco nível de racionalidade e a gente não usa aí as estruturas mais elaboradas para tomada de decisão. Isso é só uma primeira informação básica, né? Porque a partir daí, e da minha experiência como executivo, eu criei o que eu chamo aí do guia prático para tomada de decisão. E o que eu vou falar para vocês daqui a pouco, a partir de agora, são algumas ferramentas do guia. E como eu falei no início, né, o guia embora tenha algumas décadas de pesquisas, ele tem 3 páginas. Aqui na contracapa, nós usamos conceitos de neurociência para tomada de decisão. Aqui nós temos uns discos que nós interagimos com eles para entender melhor os aspectos técnicos da tomada de decisão.
E aqui nós temos os critérios de ética e sustentabilidade para a tomada de decisão. Sustentabilidade não pensando apenas em meio ambiente, mas sim quanto tempo a nossa decisão se sustenta. Para que vocês tenham uma ideia, né, de como a gente pode utilizar melhor as nossas estruturas cerebrais para a tomada de decisão, na contracapa do nosso guia, a metodologia utiliza como direcionadores dos processos decisórios o nível de urgência, o nível de complexidade, o nível de informação e de incerteza, o propósito, os principais processos envolvidos, os resultados esperados e os relacionamentos envolvidos na tomada de decisão. O que está em azul faz parte da decisão, o que está em cinza são dispositivos dos nossos cérebros que, graças a Deus, viemos bem equipados, né? Que, aliados aí aos valores, e aí um ponto que eu sugiro para vocês, conecte-se com as decisões a partir de valores lícitos. Isso melhora muito a qualidade da sua decisão. E uma pergunta básica que eu sugiro é, você pode contar a decisão? Se você tem motivos para não contar, porque ela conflita com valores, você já tem motivos para não fazer. Porque ética não é o que a gente faz quando tem alguém vendo. Isso são bons costumes. Ética é o que você faz em função de integridade e alinhamento com os valores, independente de ter alguém vendo ou não. Então, conecte-se com a decisão a partir de valores. Utilize aí a razão e a intuição. E intuição não é adivinhação, mas é o uso do nosso cérebro para organizar experiências, conhecimentos e informações para construir uma solução num cenário de incerteza. Eu ficaria, o treinamento completo sobre a metodologia são 3 encontros de 4 horas, aqui é só mesmo para que vocês possam ter uma ideia de como é possível estruturar o processo decisório, né? E aí, cada um de nós tem as suas preferências cerebrais e a metodologia, além de nos levar a um entendimento melhor, ativa áreas do nosso cérebro, as estruturas mais elaboradas para a tomada de decisão e, com certeza, melhora o resultado das nossas decisões individuais e coletivas no trabalho e na vida em geral. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre tomada de decisão e negociações. Toda negociação ela é um sistema dinâmico, né, onde interagem forças dos dois lados, restrições, objetivos e relacionamentos. E nesse cenário, essa metodologia que também foi desenvolvida por mim, a gente precisa ter muita clareza das nossas perspectivas próprias e das perspectivas do outro. Por isso, ouvir é um processo muito importante no processo de negociação. Por quê? Quando nós temos clareza das nossas perspectivas próprias e também sensibilidade à perspectiva do outro, a gente tem processos de negociações mais assertivos. Principalmente quando nós estamos falando de negociações internas com as nossas equipes no gerenciamento de projetos. Nós temos que ter habilidades para entender as diferentes perspectivas e construir as melhores decisões, as melhores soluções nos nossos projetos. Por que isso é importante? Porque algumas pessoas têm muita clareza das suas perspectivas próprias, mas são pouco sensíveis às perspectivas dos outros. E aí nós corremos o risco de ter negociadores agressivos, que têm muita clareza da sua perspectiva, mas não se importam com a perspectiva do outro, e essa negociação pode não avançar, ou pode avançar uma vez só, né, com custos aí para o futuro. Por outro lado, algumas pessoas têm muita sensibilidade à perspectiva dos outros, mas pouca clareza sobre as perspectivas próprias. E aqui nós corremos o risco de uma negociação passiva, onde você aceita algo e depois fala, puxa vida, não deveria ter aceitado, e agora? Como é que eu faço para consertar isso? E tem um último quadrante, e isso existe muito, por incrível que pareça, que são aquelas pessoas que não têm clareza das perspectivas próprias e não estão dispostas a ouvir e entender as perspectivas dos outros. São negociações que parecem conversas entre rebeldes, né? Quando a negociação está quase chegando em um ponto, a pessoa entra com uma variável nova, o processo entra num looping e não avança, perde-se tempo, energia, compromete decisivamente aí os resultados e a qualidade das decisões.
Se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, vão passando as perguntas aí, que ao final nós teremos alguns minutos para discuti-las. Eu vou compartilhar com vocês aqui mais uma etapa da nossa metodologia, do Guia Prático para Tomada de Decisão, que é uma ferramenta criada para seleção, avaliação e seleção de alternativas, né? Muitas vezes as pessoas tratam isso como binário, é sim ou não, é ou não é. E na construção de soluções e de melhores decisões, a gente precisa enxergar que tem um range que vai do ideal ao inaceitável. As decisões e os projetos que nós conseguimos implementar desse lado, né, 100% no ideal, são aqueles que receberão estrelinhas aí ao longo da nossa carreira. Por outro lado, decisões e projetos implementados que aceitam soluções aí no campo do inaceitável são bombas relógio. Isso vai explodir, a gente só não sabe no colo de quem, quando e qual vai ser o fato deflagrador, mas vai dar M no final. E nós temos aqui no meio do caminho soluções que são como remédios. Elas, às vezes, são amargas, são como quimioterapia, cai o cabelo, passa mal, mas precisa fazer. Então, a gente precisa ter maturidade para também chegar nesse nível de solução quando isso é imprescindível nos nossos projetos. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para 2 pontos que eu considero fundamentais. Aliás, são 3. O primeiro é tirar uma decisão de uma situação inaceitável e trazer para o ideal é muito difícil, o trabalho é muito grande, é pesado e a gente vai de escada. Porém, a gente sair de uma solução ideal e vir para o inaceitável, o caminho é mais curto e às vezes é de elevador ou queda livre. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente não tem clareza do que quer ou não tem clareza do limite, do pare, nós corremos um risco muito grande de pequenos fatores aí, efeitos surpresas ou não, às vezes coisas previsíveis, principalmente quando se trata de questões de ética, né? E aí a gente pode ser surpreendido. E o que eu quero chamar a atenção de vocês essa placa de pare, é como se cada um de nós tivesse uma plaquinha dessa de pare que fica só com a gente. Só você pode levantar o pare, essa plaquinha, quando a decisão que você vai tomar, ela vai atingindo aí o campo do inaceitável. Pode ser por questões técnicas, pode ser por questões de compliance, pode ser por questões de segurança do trabalho, pode ser por questões de valores, né? Então, tenha muita clareza do que é o ideal, entenda que na vida a gente tem muitas restrições e que a gente às vezes precisa ceder. Isso significa, né, quando eu consigo levar um projeto com soluções ideais, eu estou colocando o escopo no primeiro lugar no pódio, sempre. E essa ferramenta pode ajudar, inclusive, quando eu preciso tirar o escopo do primeiro lugar no pódio, mas eu não derrubo o escopo dali. Eu vou construindo uma solução de forma madura, consciente, muito profissional. Eu falo, daqui não pode passar, e a gente justifica o que tiver que justificar. Todas as vezes que alguém se acidenta, na minha experiência, alguém tomou uma decisão errada. Ou quem se acidentou, ou quem estava do lado, ou quem passou antes, e passar antes pode ser alguém que deixou o material, uma condição de risco, ou alguém que passou antes no projeto e não teve o cuidado necessário com as questões de segurança e não se preocupou com as operações depois. Então, é muito importante que a gente tenha consciência da nossa responsabilidade aí. Lembrando, né, que no processo de negociação, se eu tenho uma ferramenta dessa do meu lado, quem está negociando do outro lado da mesa também tem uma ferramenta dessa. E que aqui nós temos uma zona de possível acordo, principalmente, né, se é um relacionamento de longo prazo, um contrato, um projeto, né, é muito importante, porque às vezes o que é ideal para mim está exatamente na linha do inaceitável para o outro lado. E uma negociação boa e sustentável é aquela que está dentro aí do campo aceitável para os dois, porque às vezes a gente fecha um contrato leonino, celebra um contrato, daqui a uns dias a empresa vai entregar o contrato, vai falir ou não vai ter condição de executar porque o contrato não consegue se sustentar. Então é importante ter sensibilidade, empatia, disposição para ouvir e construir decisões sustentáveis aí nos nossos projetos. Pois bem, para finalizar,
essa parte, né, eu tenho aqui uma frase do Einstein que eu adapto, né, para o gerenciamento de projeto, ou seja, na vida ou no gerenciamento de projetos, e a nossa vida acaba sendo aí, né, muitas vezes são decisões do nosso projeto de vida, um projetão, a gente só não sabe, ele não tem prazo definido para encerrar, não tem um orçamento definido, mas acaba sendo um projeto, e o legado que nós queremos deixar pela nossa passagem nas organizações, pela vida em geral, precisa ser um projeto de vida nosso, né? Então, o Einstein já disse que a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na nossa capacidade de lidar com eles. Todo projeto tem problema, toda família tem problemas, mas o que a gente precisa é ter habilidade para lidar com ele. E o Peter Drucker, que é considerado aí o pai da administração, ele tem uma frase com relação a riscos que eu considero muito assertiva. Existem basicamente dois tipos de riscos. Aqueles que não podemos nos dar ao luxo de correr e aqueles que não podemos nos dar ao luxo de não correr. Por exemplo, um processo de inovação, né? Ou de criação de um novo produto, novos projetos, ou seja, são riscos, tem risco, tem. O risco é inerente à nossa existência, é inerente à nossa vida. Risco zero, nem basta sair da cama para saber que tem riscos. E se ficar na cama também tem riscos. Então, é inerente à nossa existência. O que a gente precisa saber é que tipo de riscos a gente pode se dar ao luxo de correr e quais a gente não pode se dar ao luxo de não correr. Eu gosto muito do exemplo daquele pouso que teve no Rio Hudson, nos Estados Unidos, né? Virou um filme, um livro. Quem se interessar pelo tema vale muito a pena, tem no Netflix, e o livro é um livro excelente, mas o Sully não podia se dar ao luxo de não correr o risco de pousar no Rio, que não era o melhor escopo para o projeto dele. Mas se ele não fizesse isso, ele teria caído em cima da cidade de Nova York. Também é um exemplo de decisão aí com tempo curto, né? Vocês falaram muito do tempo na tomada de decisão. O Sully, toda aquela façanha levou 5 minutos e 8 segundos. Depois vejam quantas decisões. Eu gosto muito desse exemplo porque tem também, como acontece nos projetos, né? Ele respondeu pelas decisões antes, durante e depois. E sempre vai aparecer alguém para questionar a decisão que você tomou, principalmente quando ela não traz os resultados esperados. Mas se a gente faz o melhor ao longo do processo, fica mais fácil e a gente responde com tranquilidade, independentemente dos resultados alcançados, porque a gente tem principalmente a consciência tranquila de ter feito o melhor. Bom, aqui estão os meus contatos. Eu agradeço muito mais uma vez ao PMI, aí, a equipe do PMI Rio, o Gustavo que me fez o convite, a toda a equipe aqui de voluntários pela receptividade aí, pela parceria. Aqui estão os meus contatos no LinkedIn. Esse QR Code é da página do Instituto Brasileiro de Tomada de Decisão no LinkedIn, onde nós fazemos postagens periódicas aí com algumas pílulas de conhecimento sobre tomada de decisão. Em breve nós teremos turmas abertas para tomada de decisão numa jornada um pouco mais extensa com conceitos de neurociência aí. Para quem tem curiosidade sobre o programa, né, o programa completo, se você quiser, faça uma foto aí dessa tela, um print aí, mas o programa completo, onde a gente tem conceitos de neurociência, tomada de decisão individual, tomada de decisão em equipe, e depois tem um módulo de suporte no uso da metodologia. Ele tem 3 encontros de 4 horas, e aí com muito exercício prático, a gente traz um conceito, tem exercício de autoconhecimento sobre os estilos de tomada de decisão, a gente começa olhando para dentro, né? Com quais são os desafios, o cérebro humano e a tomada de decisão, os principais estilos, os pontos positivos e os pontos de atenção de cada um deles, e assim sucessivamente.